E aí, para você que está assistindo o replay, essa é a live 47. E essa live ela foi feita por um motivo especial. Ela não é uma live comum, né? Que eu normalmente gravo. Deixa eu ver se o áudio tá ok. Então, ela não é uma live comum que normalmente eu faço. Ela foi construída a partir de perguntas que me enviaram. Eu vou colocar as perguntas aqui. E eu espero que essas perguntas, de alguma forma, possam servir para abençoar a sua vida e também tirar a curiosidade que algumas pessoas têm, né? Que às vezes não dá tempo, como as aulas são muito técnicas, né? Às vezes não dá tempo de eu falar alguma coisa pessoal ou contar alguma coisa que pode te ajudar e acrescentar. Eu acho que uma das coisas que mais podem acrescentar na vida das pessoas é conhecer mais sobre outras pessoas para que você possa aprender, possa aplicar, né? Possa fazer ou não fazer, até para não repetir erros também, tá? Tô olhando aqui do lado só para eu dar uma olhadinha se está tudo ok com a transmissão para quem vai entrar ao vivo. Mas para você que vai assistir o replay, essa é a live de hoje, tá? Eu tenho algumas informações para passar antes da gente iniciar aqui. Ok, tudo certinho. Foi enviado. Deixa eu ver se o link aqui está funcionando para o pessoal entrar. Deixa eu só ver aqui. Certinho. Tudo certo, então. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo aí. A galera tá chegando. Cadê? Eu mandei a mensagem. Mandei. Deixa eu ver se foi certinho. Certinho. Beleza, então a aula de hoje, ela é exatamente isso aí. Eu botei até o título da aula, né? O que eu nunca contei pra ninguém. Não é que eu nunca contei no sentido de não pode contar, é um segredo que eu vou compartilhar. Não, não é isso. A ideia de hoje é eu responder as perguntas que realmente as pessoas fazem e que, como eu falei, não dá tempo de eu, nas aulas, falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, essa live vai ser um pouco diferente e talvez sirva aí de motivação, de inspiração para quem quiser saber mais sobre isso, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu abrir aqui as perguntas que me mandaram. Eu tenho um grupo Telegram. Se você não está no grupo Telegram, o link está aqui embaixo para você acessar. Um grupo de missionários, se chama Missionários 360, que vem da ideia de ser um missionário 360 graus, que consegue trabalhar em todas as áreas de uma forma a trazer resultado nessas áreas. E aí eu mandei uma pergunta para lá. A pergunta foi: se você fosse tomar um café comigo, o que você perguntaria? Então, essa foi a pergunta que eu fiz lá no grupo e algumas pessoas mandaram algumas perguntas muito interessantes mesmo. E é isso que eu vou responder aqui nessa aula, tá? Só uma coisinha, eu tenho que falar para vocês desse evento aqui, que vai acontecer em janeiro, tá? Esse evento aqui, deixa eu ver como que tá aparecendo para você. Tá aparecendo. Eu fico nesse retângulo aqui, eu ocupo um pedaço da tela, mas está aparecendo legal aqui para vocês. Vai ter um evento em janeiro, eu ainda estou definindo a data, provavelmente vai ser lá no final de janeiro, entre os dias 25 e 28, provavelmente, ou entre os dias 18 e 22, ainda não sei, mas vai ser na segunda quinzena de janeiro, tá? Vai ser um evento de 4 aulas online e gratuitas e ao vivo. Missionários na era digital. Como usar o poder da internet para levantar recursos e acelerar o seu trabalho missionário em 2020. Esse vai ser um evento em janeiro. Eu também vou falar lá no grupo do Telegram, quem está lá, quando surgir, porque vai ser um evento que as pessoas vão ter que se inscrever, tudo bonitinho. Eu vou falar isso lá, tá? E para vocês assistirem essas 4 aulas e participarem. Então, não podia deixar de comentar aqui um pouquinho sobre isso. E aí agora eu vou passar para as perguntas que me fizeram. Como eu falei, vai ser uma aula diferente, mas uma aula que eu acho que pode sim ser aí um instrumento para abençoar a vida das pessoas, ou talvez as pessoas se inspirarem, ou alguma coisa do tipo. Mas eu coloquei lá no grupo, o pessoal fez um monte de pergunta e o pessoal achou que poderia ser interessante essa aula ser um pouquinho diferente, tá? Eu não vou olhar muito o chat, mas eu vou para as perguntas que me fizeram aqui. A Naira fez algumas perguntas interessantes, que está lá no grupo Telegram, a Naira, tá? Ela começou assim, ó, ela fez uma pergunta, que foi essa aqui, ó.
Ela quer saber mais sobre o meu propósito de vida e como isso se relaciona com o que você faz hoje. É uma pergunta muito profunda e difícil de responder, mas eu achei uma pergunta interessante e eu vou tentar responder aqui hoje, tá? É o seguinte, eu não sei se o que ela quis dizer com propósito de vida, né? Se é tipo assim, o chamado de Deus para minha vida. Mas basicamente como que funciona hoje, né? Hoje o meu propósito de vida, o chamado que eu entendo que Deus me deu, são basicamente tem algumas áreas, né? Eu não consigo definir algo específico, tipo, é isso aqui, é uma coisa só, mas tem algumas áreas. Uma das áreas é exatamente isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu pego o conhecimento que eu acabo adquirindo na área de comunicação, na área do marketing digital, e existe uma necessidade dentro do contexto missionário desse conhecimento. Então eu vi uma oportunidade de eu ser essa pessoa que pode ser sim um instrumento de Deus para abençoar a vida dos missionários com esse conhecimento que eu tenho e que eu tenho aprendido cada vez mais, né? Esse é o meu trabalho, eu tenho uma agência de marketing digital, uma agência de lançamentos de infoprodutos, e eu acabo tendo conhecimento nessa área e eu acabo me tornando assim, em algumas áreas mais específicas, especialista, porque eu faço isso o dia inteiro, todo dia. E então, é um conhecimento que pode ser compartilhado e abençoar a vida dos missionários que precisam disso hoje. Hoje é fundamental. Na verdade, sim, uma coisa que eu ouvi uma vez que eu achei muito legal é que um advogado, por exemplo, um advogado, quando ele vai fazer faculdade de Direito, ele tem lá as matérias de Direito, as matérias relacionadas à área, e quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai aplicar tudo aquilo que ele aprendeu. Uma das coisas que não falam para esse formado em Direito que quer ser advogado é que se ele quiser montar, por exemplo, um escritório de advocacia, ele vai trabalhar com marketing. Por quê? Porque ele vai precisar divulgar o trabalho dele, o serviço dele, para conseguir novos clientes. E isso funciona em todas as áreas. Então, eu ouvi uma vez isso, eu não lembro quem que falou, mas ela falou assim, é importante que, além das matérias tradicionais que a gente tenha matérias de comunicação e de marketing digital. Porque hoje em dia, não adianta só eu ser um bom advogado. Eu preciso que as pessoas saibam que eu sou um bom advogado. A mesma coisa qualquer outra profissão. Isso também funciona para quem é missionário, porque não adianta você ser um bom missionário que faz um trabalho espetacular se as pessoas não conhecem isso. Então, uma maneira que pode trazer das pessoas conhecerem o teu trabalho missionário é o recurso que as pessoas podem investir na sua vida por conhecer um bom projeto, orar por você e isso inspirar e impactar a vida de pessoas. Então, hoje em dia, basicamente, o que eu faço hoje sobre propósito de vida e tal, é isso. Eu pego o conhecimento que eu tenho e contexto missionário. Fora isso, tem a parte da minha igreja local, que eu trabalho em algumas áreas da minha igreja local como voluntário e também sou líder de uma célula, de um PGM, de um pequeno grupo, o nome que você quiser dar. E eu vejo isso também como hoje um propósito de vida, onde eu tenho pessoas ali que Deus colocou na minha direção ali para eu poder estar cuidando delas como se fosse um pastor mesmo delas. E hoje eu tenho trabalhado com esse pequeno grupo, com essa célula. Isso é uma das maneiras. E uma outra também é que tem relação com o meu trabalho na agência. Hoje eu sou sócio da Emily, a gente tem uma agência e como a gente trabalha com agência de lançamento, a gente hoje tem 3 especialistas, na verdade 4 agora, mas 3 que a gente tem trabalhado já há um tempo, que são especialistas que têm um conhecimento numa área específica. Então, um dos nossos propósitos como agência é ser a ponte daquela pessoa que precisa daquele conhecimento, que vai ser transformado por aquele conhecimento, e da pessoa que tem o conhecimento e pode impactar a vida dessa pessoa positivamente. Então, existe um propósito por trás, tanto que o nome da nossa agência é Iungo, que em latim significa ponte. Então, a gente cria uma ponte entre a pessoa que tem o conhecimento e a pessoa que vai ser transformada por esse conhecimento, tá? Então, eu acho que é um pouquinho disso, né? Não tem nada assim de sobrenatural e tudo mais, mas respondendo a pergunta que a Naira fez. Teve uma outra pergunta que ela fez aqui que eu achei bem legal. Ela falou que queria saber mais detalhes da minha história, de como eu cheguei até aqui, e família, missão e casamento. Bom,
Eu falo isso em alguns vídeos, né? Hoje eu sou casado com a Mariana, minha linda e maravilhosa esposa. Eu conheci ela no seminário. Então, basicamente assim, eu cresci no Rio, fiz faculdade no Rio de design. Eu me formei em designer, tá? Em design de programação visual. Então, toda essa parte de criação, de Photoshop, Illustrator, eu trabalhava com isso numa agência. Aí eu comecei a trabalhar numa agência que fazia vídeos, tanto que hoje eu sei editar vídeos, sei mexer até com motion designer, por causa desse meu tempo de trabalho, que me acrescentou muito e hoje eu uso muito isso, muito mesmo. Eu trabalhava nisso e fazia faculdade de design. Eu me formei e eu já queria fazer seminário. Aí eu fui para Minas Gerais, BH, Santa Luzia, interior de BH, grande BH ali, para fazer o CTMDT. Vocês conhecem o CTMDT? Ó, CTMDT, que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Então, basicamente é o seguinte, a Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha, ela tinha o seminário que era o Carisma, tem ainda, se não me engano, e o CTMDT. Eram 2 seminários que eles tinham, cada um com propostas completamente diferentes uma da outra. O Carisma, ele tinha a proposta de ser um seminário de formação pastoral mesmo. Então, você tinha as aulas de teologia e tal. O CTMDT, ele tinha uma outra proposta que era como se fosse um internato, tanto que a gente morava lá, era um campus, tipo um campus de uma faculdade bem grande, a gente morava lá, estudava lá, mas ele, por a gente morar lá, ele tinha uma pegada um pouco mais de trabalhar o seu caráter. Então, era um treinamento mesmo que você passava, além da questão teológica, você era treinado no seu caráter, não só pelas aulas, mas por causa do tempo que a gente vivia ali dentro. Só para vocês terem noção, a gente morava, na nossa turma, na minha e da Mari, a gente tinha perto de uns 200 alunos, só no primeiro ano. Tinha o segundo ano também, quando a gente chegou lá. Então, você convivia com essas pessoas o tempo todo, 24 horas por dia. Então, você imagina, já é difícil às vezes conviver com pessoas da nossa família, imagina conviver com 200 pessoas que pensam diferentes, têm criação diferente, cultura diferente, vieram de lugares diferentes, que era a gente do Brasil todo. E você morava com essas pessoas. Por exemplo, meu primeiro quarto tinha eu e mais 5 caras. 5. Você imagina, dividir banheiro, comida. Depois, no segundo ano, foi para 4 pessoas por quarto, então tinha eu e mais 3, ficou um pouquinho melhor. Então você é muito assim, você é forjado mesmo. Você, de fato, é esticado, porque você convive com pessoas ali que você fica o tempo todo tendo que lidar com as situações que acontecem. E eu conheci a Mari. Depois, no ano 2015, eu fui para o Nepal, porque fazia parte do seminário. Se você pudesse escolher um terceiro ano prático em algum lugar, em algum projeto, eu fui para o Nepal. E fiquei um ano lá, foi quando eu tive minha primeira experiência missionária de imersão mesmo, sabe, transcultural. Quando eu retornei em 2016, final de 2015, 2016 eu mudei aqui para Campo Grande, porque minha irmã já morava aqui, e comecei a minha vida aqui, né, na igreja local, que é uma igreja grande aqui, que é a PIB. Aí a Mari, a gente ficou namorando à distância durante 1 ano e meio. Em 2017 ela veio para cá, a gente se casou. E até então é isso, né? Minha família ainda é do Rio, meus pais e meu irmão moram no Rio, a minha irmã mora aqui, em Campo Grande. Inclusive, ano que vem, ela deve estar indo junto com o marido dela, que é o meu cunhado, e as 2 filhinhas, as minhas sobrinhas, para os Estados Unidos, porque ele vai estudar, ele vai fazer um mestrado lá. Acho que é mestrado? Acho que é. Então, basicamente é isso, gente. Não tem nenhum mistério assim, não, tá? Eu vou pular algumas outras perguntas aqui, que foram bem pessoais que a Naira fez, mas eu acho que tem umas aqui que vale a pena eu comentar, que pode ser que sirva para alguém, que é como eu entendi o que eu devia fazer. Tipo assim, eu acho que ela quis dizer no sentido do que eu venho fazendo hoje com os missionários, né? Como eu entendi, né? Como entender o que deveria fazer, o que você faz. Eu acho que, no meu caso, não é uma coisa absoluta, mas no meu caso é muito mais uma questão de aos poucos a coisa foi se revelando, digamos assim, né? Então eu nunca imaginaria fazer o que eu faço hoje, literalmente. Em 2016, quando eu comecei a aprender marketing digital, eu nunca imaginaria que eu teria uma empresa, que eu trabalharia com os missionários, que eu teria o conhecimento que eu tenho, que eu aplicaria isso da forma que eu aplico. Mas tudo que eu vivi, o meu tempo de faculdade, o meu tempo no seminário, o meu tempo no Nepal, eles se acrescentaram para hoje. Tem até uma
palestra, um discurso que o Steve Jobs ele faz lá numa universidade. É bem famoso esse discurso, tem no YouTube, que ele fala que se você não percebe os pontos sendo ligados enquanto você está vivendo, só no futuro. Aí você olha para trás e começa a ver que aquilo tudo que você viveu serviu para alguma coisa. É mais ou menos isso. Então, se alguém está se perguntando aí por que está fazendo o que faz, pode ser que no futuro isso ajude. Inclusive, eu lembro de um professor no seminário, Felipe Toller, ele falava que ele era professor de dança. Vocês imaginam eu fazendo dança, eu fiz sapateado, vocês imaginam, fiz sapateado, fiz axé, tudo que tinha para dançar lá, hip hop. E ele falava assim, ele falava, ó, você não sabe onde você vai estar amanhã. Então aproveita a oportunidade para aprender isso, porque você pode usar isso no futuro. Se você não usar, o máximo que aconteceu é que você aprendeu uma coisa nova, entendeu? Então ele falava sobre isso, isso é muito interessante, tá? Ela fez uma outra pergunta que eu achei bem legal, que é essa aqui, como a comunidade e o marketing digital têm sido importantes para membros da comunidade. Ela queria ouvir histórias. Olha, eu não consigo te pontuar uma história específica, mas pelo menos todo mês eu recebo um testemunho de alguém, principalmente via Instagram, de como o conteúdo aqui, ou as aulas ao vivo, ou a própria comunidade Missionários 360, impactou a vida dessa pessoa e transformou a maneira como ela faz comunicação e missões. A última que eu recebi foi muito legal, foi um print de uma casa que estava sendo construída e ali era a base missionária. E aí essa pessoa me marcou e me agradeceu, porque aquilo ali foi fruto do que ela ouvia nas aulas, porque ela ouviu nas aulas as coisas, ela começou a aplicar e ela começou a pensar, a planejar e as coisas foram dando certo, né? Eu recebi também alguns outros testemunhos de pessoas que começaram a aplicar e começou a ter mais mantenedores. Então, assim, de uma certa forma, nem que seja mínima, as pessoas estão sendo impactadas, sim, por esse projeto que eu venho fazendo, né? Isso para mim é muito gratificante, porque não foi uma nem duas vezes, não, gente. Foram várias vezes que eu virava para a Mari, para minha esposa, e falava, cara, será que isso que eu estou fazendo está sendo realmente legal? Será que eu não podia estar usando esse tempo para investir em outras coisas que vão impactar mais a vida das pessoas? E aí a Mari sempre comentava, não, olha isso, tal. Então, esses testemunhos que eu recebo são isso que fazem com que eu entenda que isso aqui está servindo para um propósito mesmo. Então, inclusive um local que você pode ouvir sobre testemunhos é lá na página da comunidade. Na página da comunidade, se eu entro aqui, eu consigo ver alguns vídeos, né? Deixa eu até passar aqui para vocês, ó. Alguns vídeos de pessoas dando testemunho um pouco do que elas têm vivido dentro da comunidade, tá? Um pouquinho sobre o conteúdo aqui, ó, esses vídeos aqui, tá? Isso é bem legal, tá? Vamos para outra pergunta aqui, ó. Ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Isso aqui tem muito a ver com 2021. Inclusive no evento que vai ter em janeiro, ó. Como usar o poder da internet para levantar recursos e acelerar o seu trabalho missionário em 2021, eu vou falar sobre isso. Ela perguntou assim, prognóstico sobre o marketing digital, como no futuro essa ferramenta pode evoluir, como isso pode impactar nossas vidas e ministérios. Olha, isso não acontece no futuro, isso acontece hoje, tá? Como eu estava falando, não existe nenhuma empresa hoje que não tenha que fazer marketing digital. E isso está acontecendo nas nossas vidas. Então, tem até algumas pesquisas que falam que qualquer pessoa que não tem nada no meio digital, por exemplo, eu não tenho um perfil no Instagram, no Facebook e tal, daqui a alguns anos, tipo, daqui a uns 2, 3 anos, essa pessoa vai ser considerada inexistente. Por quê? Porque ela nunca vai ser encontrada por ninguém. Então, o marketing digital hoje, ele não impacta, ele não vai impactar no futuro, ele já impacta agora. E no futuro vai ser muito mais ainda, principalmente depois da pandemia que a gente está passando, que as coisas foram numa velocidade maior do que a gente esperava, quase que completamente tudo vai ser digitalizado, vai ser digital. As empresas tiveram que se digitalizar, serviços tiveram que se digitalizar. Então, hoje, eu praticamente, eu que não trabalho fora de casa, trabalho em casa, eu saio só se eu for sair à noite para fazer alguma coisa com a minha esposa ou final de semana se tiver que ir para a igreja. Mas, por exemplo, se eu tiver que resolver qualquer coisa, eu faço isso de forma online, né? E isso vai ser cada vez mais real, né? Algumas coisas vão ser substituídas na maneira como a gente faz, mas o comportamento ele tende a ficar cada vez mais digital. Então, hoje, é mais uma frase aí, né? Hoje, é melhor você começar a se digitalizar hoje do que amanhã.
Porque amanhã você vai querer ter feito isso hoje. Então, daqui a um mês você vai querer ter feito isso hoje. Daqui a um ano você vai querer ter feito isso hoje. Então, para os missionários aí que acham que isso vai demorar um pouco e são um pouco assim resistentes com esse tipo de transformação digital, de ter que fazer coisas digitais, de ter que se dedicar, porque não adianta, gente. É um novo aprendizado, é uma curva de aprendizado, é uma nova maneira de lidar, uma nova maneira de comportamento. Então, para quem hoje tem 40 anos, eu sei, ou mais, né, 40 anos ou mais, até de 30 anos ou mais, é um grande desafio ter que se digitalizar e ter que fazer as coisas da forma digital e ter que procurar manter digital, mas não tem jeito, ok? Daqui a um mês você vai querer ter feito isso hoje, tá? Beleza? Tem uma pergunta aqui também da Naira, que eu acho que vale a pena falar, que ela botou assim: como conciliar melhor a rotina do missionário e o marketing digital? Como economizar tempo e ter bons resultados? Olha, isso é um pouco difícil, tá? Principalmente no início, mas essa talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo, né? Como eu economizo tempo? Como que eu otimizo o meu tempo, tá? Existem várias formas de você otimizar o seu tempo. A primeira, ou você paga alguém para fazer, é uma opção, porque aí você economiza seu tempo. Alguém bom, que aí vai te trazer bons resultados. Você se torna muito bom em alguma coisa, porque aí você se torna... Tem uma frase que ela é meio batida, uma palavra que é meio batida, que é masterizar. Então, vamos supor que você quer aprender a fazer um determinado esporte. No início, você vai demorar muito mais para aprender. Depois que você aprende, você vai masterizando aquilo, ou seja, você consegue fazer melhor as coisas. Por você conseguir fazer melhor as coisas e ter treinado, você faz mais rápido. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Hoje, eu consigo editar um vídeo mais rápido do que há 2 anos atrás. Por quê? Porque eu masterizei isso. Com o tempo, eu comecei a melhorar e hoje eu faço com menos tempo. Então, para você economizar tempo, ou você paga alguém para fazer, ou você começa a aprender o mais rápido possível para você se tornar bom naquilo, masterizar e fazer as coisas mais rápidas. Por quê? Quando você começa a fazer algo novo, você, sem perceber, desenvolve um método para aquilo. Desenvolvendo o método, você começa a colocar isso na rotina e você faz aquilo muito mais rápido, beleza? Então, a melhor forma do missionário fazer isso é começar a fazer. Porque quando ele começa a fazer, ele vai ter a curva de aprendizado, que no início é muito difícil, até que ele, pronto, masterizou aquilo, isso já está na rotina, ele já faz aquilo de forma rápida, ele já consegue ter os resultados que ele quer, tá? E os bons resultados, eles também vão vir do tempo que você está aplicando aquilo e o quanto você estuda aquilo, quanto você busca conhecimento para melhorar. Então, por exemplo, a comunidade Missionários 360 é uma boa maneira de você economizar tempo, porque já está tudo ali ensinando bonitinho, você não vai ter que pesquisar nem nada, e começar a ter bons resultados. Por quê? Porque o que tem lá é coisa que eu já apliquei, ou pessoas aplicam e já tem resultado. Então você também já vai ter resultado se você fizer isso. Beleza? Só reforçando, gente, a live de hoje é bem diferente mesmo, não é um ensino, mas eu queria fazer essa live porque eu achei legal as perguntas que o pessoal me mandou e eles queriam também saber, tá? A Daiane, agora mudando de pessoa, a Daiane mandou algumas perguntas também. Daiane mandou algumas perguntas que eu achei legal, eu pontuei algumas, eu quero responder aqui. A primeira dela, que ela mandou aqui, perguntaria como teve coragem de lançar esse projeto. Eu acho que ela está falando de Missionários 360. Olha, não foi preciso coragem. Por quê? Porque eu vi a necessidade, eu tinha um conhecimento e eu falei, quer saber? Vamos começar e vamos ver o que dá. Eu comecei e, graças a Deus, começou a dar bom. E quando eu falo dar bom, gente, não é retorno financeiro, não. É retorno de impactar a vida das pessoas positivamente, tá? Então, não cheguei a precisar ter coragem, não. Foi algo realmente que eu vi uma necessidade. Eu falei, eu posso resolver isso, eu posso ajudar isso, tá? Ela perguntou como é espiritualmente assumir esse projeto. Então, na verdade, como cristão, você tem que ter uma vida
ativa espiritualmente, digamos assim. O que eu quero dizer com ativa? Você ora, você lê a Bíblia, você faz os seus devocionais, você tem seus momentos com Deus, você tem seu relacionamento com Deus. Então, nada mais é do que eu manter o que eu sempre tive. Então, não foi um grande desafio, assim, né? Eu sempre mantive o estilo de vida que eu tenho, em termos de devocionais, principalmente, relacionamentos com Deus. E é claro que eu oro por isso, obviamente, principalmente quando eu estou passando por algumas dúvidas em relação ao que eu posso fazer de novo, ou o que eu posso mudar. Eu oro isso, peço direção a Deus, mas nunca foi assim algo que aconteceu isso e foi isso. Não, não, sempre foi muito tranquilo, assim, nunca teve nenhum grande desafios nessa área, não, tá? Essa pergunta é muito boa e essa pergunta eu acho que as pessoas vão querer saber. E é o seguinte, ó. Ela me perguntaria, que ela falou, sobre maneiras de empreender para fazer com que a base missionária seja sustentável economicamente falando, e consiga gerar emprego e renda para manter professores de qualidade. Eu imagino que o projeto dela deve ter professores que precisam ser pagos. Existem algumas maneiras de você fazer isso, né? Uma das maneiras que eu lembro, e é claro que isso tem a ver com o contexto lá, né, provavelmente aqui no Brasil, dificilmente alguém vai conseguir aplicar isso, pode ser que consiga mais em áreas mais rurais, é num projeto do Nepal, lá do Meninas dos Olhos de Deus, que o tio Silvio faz. O tio Silvio é um empreendedor, ele é um cara com visão assim, visionário. O que ele começou a fazer lá? Ele comprou uma fazenda, acho que talvez seja a melhor forma, e eles começaram a cultivar, eu não lembro se era batata, eu acho que era batata. Eles começaram a cultivar batata nessa fazenda e transformou numa plantação. Por quê? O objetivo dele era que aquela plantação gerasse recursos para o próprio projeto e eles não dependessem mais de nenhum parceiro. Se o parceiro quiser doar, amém, beleza, doa. Mas que se um dia acontecer de ninguém mais nunca doar nada, o próprio projeto é sustentável. Então, assim, a forma de você tornar um projeto missionário sustentável é você fazer com que o projeto tenha algum pedaço dele como se fosse um negócio, tá bom? Eu lembro que o tio Silvio ele tentou criar uma loja de roupa também para as meninas, não deu certo. Enfim, ele testou várias coisas, muitas coisas não deram certo, até onde eu sei essa plantação estava dando certo. Então você precisa. Eu lembro de um projeto social que eu vi no Summit. Summit é um evento que acontece todo ano, global, de vários líderes do mundo todo. Uma menina que ela começou, eu não lembro o país, mas era um país da África, bem pobre. Ela começou a empregar mulheres que faziam sandálias recicláveis. E aí o recurso da sandália reciclável começou a pagar o emprego dessas mulheres e esse projeto foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e tem várias outras coisas hoje. Então, você precisa, em algum pedaço do seu projeto missionário, transformar em um negócio. É porque, assim, uma empresa, ela tem que ser lucrativa. Toda empresa tem que ser lucrativa, senão não faz sentido ter uma empresa. Então, a empresa, ela se banca e ela gera lucro. Então, você pode transformar alguma parte do seu negócio nisso, tá bom? Isso vai demandar tempo, vai demandar burocracia, mas é uma opção que você pode tornar a coisa economicamente sustentável. Uma outra maneira que você pode fazer é o que o curso Fazedor de Tendas, que tem lá dentro da comunidade, que é um curso onde eu ensino o missionário a usar a internet para levantar o seu sustento, também é uma opção do missionário usar um conhecimento que ele tem, transformar aquilo em produto, vender na internet e gerar um sustento para ele. O curso ele faz exatamente isso. Para quem é da comunidade tem acesso a esse curso, você vai gerar algo que vai ser sustentável, é uma opção. Só que tudo isso demanda muito tempo, demanda muito trabalho. Então você tem que realmente ver o que você está disposto a fazer. E se é isso que Deus quer também para você, porque às vezes Ele quer que você continue sendo um projeto que dependa de parceiros. Então, tem que ser com muita sabedoria optar por isso, entendeu? E aí você vai acabar gerando emprego e renda aí para manter os professores nessa necessidade, né? Talvez essa seria a minha resposta para essa pergunta, né? Ela perguntou também como que poderia, na pandemia,
ter recursos para manter uma base missionária, mobiliar uma base missionária. É basicamente a mesma coisa. Se você quer vir para um meio sustentável, você pode criar um negócio. Aí você pode até fazer o Business as Mission, junto com o projeto, né? Mas o Business as Mission é algo separado, mas é um negócio também. E através do negócio você faz missão, mas isso é em uma outra aula. Mas você também, se você quer mobiliar uma base missionária, você pode transformar isso em uma ação de estratégica e promover isso para que os parceiros possam ser esse recurso, né, de ajudar nesse sentido, né? Aí ela fez uma pergunta também legal, que é: como fazer o lançamento da nossa marca de roupas cujo lucro seria 100% destinado para a manutenção e crescimento da base missionária? Olha, a minha resposta para isso aqui está lá no curso Fazedor de Tendas. Eu não consigo em um minuto responder essa pergunta. Então, se você faz... Eu acho que a Daiane faz parte da comunidade. Assiste o curso Fazedor de Tendas da Daiane, que lá eu mostro exatamente como que você pode fazer isso. Como que você pode lançar um produto usando a internet, gerar retorno para você e esse ser o sustento para sua base missionária ou para você como missionária, tá bom? Ela fez uma pergunta que eu não tenho conhecimento, mas que eu sei que é possível, só colocar aqui para que todos saibam. Ó. Como manter o relacionamento com empresas para que elas colaborem com institutos e tenham valor doado abatido dos impostos? Eu já falei isso aqui várias vezes, como que você pode criar esse relacionamento. Eu não sei como, eu sei que pode ser abatido imposto, né, se eu ajudo um projeto social, mas eu não sei como que isso é feito. A minha agência, inclusive, faz isso, a gente ajuda um projeto social, 10% do lucro da nossa empresa vai para um projeto social. E a gente pode abater isso em imposto, mas não sou eu que faço essa parte, é minha sócia, então não faço ideia como que se faz isso. Mas o relacionamento com essas empresas, ela é feito naquele processo que eu já falei várias vezes em várias aulas aqui, que é o quê? Eu preciso descobrir as pessoas dessa empresa que tomam essa decisão, o que eles estão buscando. Então, se eles estão buscando como que eles podem ajudar projetos sociais a abater esse imposto, se eu quero alcançar a atenção dessas empresas, eu preciso postar conteúdos que ensinem a eles isso aqui. Então, eu posso botar que ajudando o meu projeto social, com tantos por cento, ele vai abater no imposto de renda, tanto, e isso vai ser bom para a empresa dele e tal. Então, eu produzo conteúdo aqui, chamo a atenção dessa empresa, e aí eu construo um relacionamento. E aí, para manter esse relacionamento, é um relacionamento como se fosse duas pessoas. Tem que ficar em contato com a pessoa, mandar para ela as informações, os relatórios, né? Tudo isso que é feito, tá? Ela fez uma outra pergunta aqui que eu não faço ideia também. Como regularizar legalmente um projeto social, caminhos que devemos seguir para receber benefícios governamentais no Brasil e receber doações que são abatidas do imposto de renda das pessoas. Ô, Daiane, eu não sei como faz isso, eu sei que é possível, mas eu não sou a pessoa para isso. Talvez se achar um contador aí, alguém que manja dessa área, tá? A gente até tem uma série de aulas lá na comunidade também sobre finanças para missionário, mas é de finanças pessoais. Não fala sobre isso aqui não. Então vale a pena dar uma pesquisada quem quiser se interessar mais nesse assunto aí especificamente sobre isso para ver, tá? A Elisa fez uma pergunta bem legal, que é o seguinte: como fazer a transição perfil pessoal para o perfil missionário divulgar para gerar mantenedores na rede social? Olha, Elisa, essa transição não tem um jeito certo e um jeito errado de fazer. Não tem. Você simplesmente, do dia para a noite, pode parar de postar coisa pessoal, postar coisa só sobre o projeto missionário, não tem problema. A minha sugestão é que você mescle essas duas coisas, tá? Você continue postando coisas pessoais e continue postando coisas relacionadas ao seu projeto missionário, ao seu trabalho missionário. Por quê? Porque a rede social ela é para postar coisas pessoais. Então, se você conseguir fazer essa mescla, é o ideal, beleza? Mas não tem certo ou errado, tá? Você pode simplesmente postar um vídeo falando que agora vai ter algumas publicações que tem relação com o seu trabalho missionário, com o seu projeto missionário. Ou você pode começar postando aos poucos, uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana. Mas não tem. Eu acho que o lance é começar a fazer. Começar a postar alguma coisa que tenha relacionado com o projeto missionário aos poucos, tá? Então começa a fazer isso e aí você mesmo vai sentindo o pessoal ao longo desse tempo. Mas não tem resposta certa, tá? A Tamara fez uma pergunta que foi: eu gostaria de ouvir
as suas experiências pessoais sobre a época que você era missionário fora do país. Olha, nesse caso, ô Tamara, tem uma live que eu fiz comigo, com a Débora, com a Natália e com a Beatriz, que são justamente a gente contando as nossas experiências no Nepal. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Achei uns vídeos aqui bem malucos sobre Nepal, hein? Experiência Nepal. Tá difícil achar o meu próprio vídeo aqui. Aí, achei. Curiosidades e histórias de missões. É essa live aqui, ó. Tá no meu canal, tá? Ela tá aberta, você pode assistir. Nossa, vi um vídeo aqui do Nepal, me deu uma saudade, cara. Nossa. Aqui, eu fiz uma ligação de Zoom com elas e a gente relembrou as histórias, a gente falou bastante coisa, foi bem legal, tá? Tem bastante visualização assim, né? Tem visualização interessante aqui, quase 180. Então a gente falou um pouquinho dessas histórias, foi bem legal, foi bem divertido. Então você pode ouvir, tá? Eu já fui para Angola, já fui para Tailândia, mas não chegou a ser tantas experiências como foi lá no Nepal e na Amazônia. Na Amazônia eu tive bastante experiências missionárias interessantes. Mas assiste essa live lá, só procurar Experiências Nepal, Felipe Bittencourt, ou ir lá no meu canal também, que você vai poder achar algumas coisas bem legais que você vai poder ouvir, tá? E, finalizando, a última pergunta que eu recebi foi do Gabriel Loubach, um grande amigo e parceiro aí. Como manter relacionamentos sem segundas intenções de sempre pensar que são mantenedores em potencial? Essa aqui é uma pergunta muito boa, deixei ela para o final proposital, tá bom? Que é o seguinte, isso aí é um grande desafio. Existem algumas organizações missionárias que elas induzem você a de fato tratar as pessoas que você conhece sempre como um potencial mantenedor e você ter estratégias para converter essa pessoa em mantenedor. Eu não sou muito a favor disso, tá? Apesar de que, sim, qualquer pessoa pode ser um potencial mantenedor, mas a questão é só não ter segundas intenções. Como ter um relacionamento sem segundas intenções? Não tenha segundas intenções. Essa é a melhor coisa, entendeu? Para poder te explicar. O que quer dizer um relacionamento sem segundas intenções? Eu sempre ser muito claro. Sempre ser muito claro. Primeiro que se você é uma pessoa que tem um coração cristão, você entende que a pessoa é a pessoa. No final do dia é uma pessoa com um coração. Uma pessoa que é muito mais importante eu ter um relacionamento com ela do que a oferta dela na minha vida. É muito mais importante eu caminhar com ela do que ela ser um mantenedor para a minha vida. Então, eu sempre olhar as pessoas como pessoas e entender que, cara, o seu relacionamento, a sua amizade, o seu amor é muito mais importante. E o meu foco é esse. Se você nunca vier me ajudar, cara, não tem problema. Deus vai trazer o sustento de outra parte, de outra pessoa, de outro lugar. Mas o meu objetivo com você é caminhar contigo, é ter você junto comigo. Então, por exemplo, eu tenho amigos missionários que nunca eles chegaram... Nunca. Mas eles sempre deixaram muito claros que o objetivo deles era ter a nossa amizade, era estar junto com a gente. E aí, naturalmente, Deus vai trabalhar o meu coração para ajudá-los ou não, entendeu? Então, a melhor forma é não ter segundas intenções, né? Ou você ser muito claro nas suas intenções, chegar e falar, olha, fulano, eu preciso de ajuda. Você é meu amigo, amo você, a gente vai caminhar junto. E eu queria saber se você pode me ajudar ou não. Se você não puder me ajudar, cara, isso não muda nada, entendeu? Mas eu tô pedindo sua ajuda, caso você queira, é uma oportunidade para você. E a pessoa vai dizer sim ou não, tá? É claro que você vai ter que saber muito bem fazer isso, porque isso pode quebrar e rachar ali o relacionamento. Mas se realmente você tiver um relacionamento, um vínculo forte de amizade, eu acho difícil que isso aconteça. Então, não ter segundas intenções é a melhor coisa, ou ser muito claro nas intenções que você quer, tá? Então, igual você vai fazer uma campanha missionária numa igreja, você é muito claro, você fala, galera, a gente precisa de ajuda nisso, ponto, beleza? Quem quiser ajudar, ajuda aí, quem não quiser ajudar, não ajuda aí, fechou e acabou, tá? Então, essa é uma pergunta muito boa do Gabriel e tem muito a ver com o ser humano. Tipo assim, eu olhar para a pessoa como pessoa, enxergá-la como pessoa, entende? Não como um cifrão ali. Isso tem muito a ver com eu ser humano e ver a pessoa como humana, né?
Talvez essa seja a melhor resposta para te dar. Beleza? Gente, a live de hoje ela foi completamente diferente. Não esperem que as lives vão ser assim. Aliás, elas não tem que ser assim. Foi só mesmo para a gente dar uma espairada aí nesse período de aulas. A gente continua na semana que vem, na nossa próxima aula, que vai ser no dia 23, pertinho do Natal, ó. Dia 23 tem aula, dia 30 tem aula. Ainda bem que não é dia 31, né? Ou dia 1º. Mas a gente vai ter aula normal. Lembrando do evento em janeiro que nós vamos ter, Missionários na Era Digital, como usar o poder da internet para levantar recursos e acelerar o seu trabalho missionário. E eu conto com a participação de vocês. Em breve eu vou falar das inscrições, o que você precisa fazer para participar. Se você gostou da aula de hoje, eu vou pedir para que você comente aí, seja no chat ou se você estiver assistindo o replay, nos comentários de que foi uma aula interessante. Não vai ser sempre assim, mas pode ser uma aula que eu posso ajudar você. Talvez, se vocês quiserem fazer mais perguntas, pessoais ou não pessoais, aí eu posso fazer eventualmente aulas como essa. Acho que pode ser interessante, tá bom? Então, a ideia hoje foi isso, tá? Eu vou trazer novos conteúdos aqui que vão ser bem legais, mas a gente se vê, pessoal, na semana que vem, no mesmo horário, ó, 3 horas da tarde, horário de Brasília, quarta-feira, para a próxima aula. Se você não está no grupo Telegram, clica no link que está embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, que você vai poder participar e saber tudo que a gente tem para compartilhar aí e te ajudar na sua vida como missionário, na sua comunicação e também no marketing digital. Beleza, galera? Pessoal que ficou aí, eu tô vendo uma galerinha online aí, um beijo, fiquem com Deus, a gente se